Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Ainda lhes desejo um bom Natal e um bom ano 2020. Cada vez que nós escreveremos, vamos dizer, neste ano 2020, façamos memória do que é que nós celebramos de fato. Nós celebramos o fato que, cerca de 2020 anos atrás, Deus decidiu de entrar na nossa história de modo definitivo. Depois de nos falar pelos patriarcas, pelos profetas, ele resolveu nos falar através do seu Filho. E é este Filho que é constituído como nosso Salvador. E no Evangelho de hoje, que é o prólogo de São João, nós vamos entrar nesse mistério de que Deus se encarnou por nós. João, entre aqueles quatro seres vivos que são símbolos dos evangelistas, João é a águia. A águia, que era considerado o animal com um voo mais alto e que por isso tem uma visão mais ampla. Por que João é simbolizado assim? Porque os outros evangelistas, eles ao máximo começam o seu evangelho com a anunciação a Maria ou a José, em Lucas, Mateus, e João começa de antes, quando o verbo, Jesus, ainda é com o seu Pai. E assim começa o texto de hoje. No princípio era o verbo, e o verbo era em Deus, e o verbo era Deus. Por que essa expressão verbo? Creio que é importante entender isso. Verbo, palavra, para que nós possamos entender a mensagem do quarto evangelho. Porque o prólogo é como um resumo daquilo que nós vamos encontrar no evangelho. Imagine aqueles filmes que nos primeiros momentos a gente é provocado porque nós já temos um resumo daquilo que vamos ver em todo o filme. Assim é o prólogo do Evangelho. Ora, o que quer dizer João com essa expressão? O Evangelho de João é escrito em grego e aqui ele usa a palavra logos. E é uma palavra que tem muitos sentidos na língua grega. Mas essa é a palavra que João usa para evocar um fato do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus faz aliança com Moisés, ele transmite para Moisés a lei. E o que é a lei? São os livros do Antigo Testamento, são aquilo que está no Pentateuco, os mandamentos. E com essa expressão, a lei, Israel considera que essa lei encarna que coisa? A palavra, a sabedoria de Deus. Israel era orgulhoso porque Deus se revelou para ele, revelou a sua sabedoria. E esse desejo de conhecer, de aprofundar mais, de ser mais próximo, de amar essa sabedoria de Deus, faz assim que Israel, em alguns livros do Antigo Testamento, tem o desejo e considera a sabedoria como uma pessoa. O livro da sabedoria, por exemplo, o livro dos Provérbios, considera a sabedoria como uma pessoa que deve ser conhecida, que deve ser amada. Essa personificação da sabedoria nós encontramos já no Antigo Testamento. O que vai dizer o evangelista João? Essa sabedoria que é o próprio Deus, que não foi criada, mas é Deus, a um momento ela entrará na nossa história. Essa sabedoria não é a lei, como diz Israel. Essa sabedoria de Deus é Jesus, que é mais do que a lei. É o Messias, é o nosso Salvador. O prólogo continua apresentando-nos uma pessoa que aparece em dois momentos. João o Batista, que é apresentado como testemunha, e mais na frente vai dizer qual era o testemunho que ele dava. Ele proclamava: era dele, de Jesus, que eu dizia: aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque era antes de mim. O que quer dizer essa expressão? Estar depois de alguém, seguindo alguém, é ser o seu discípulo. Se recordem de quando Jesus vai dizer a Pedro: coloque-se atrás de mim.
porque é o discípulo que segue o mestre. João está dizendo, aquele que era meu discípulo, e Jesus era um discípulo dele, ele é o meu mestre hoje, porque reconhece que este é o seu Salvador, que este é o Messias. Mas o que acontece? Este Messias veio e ele foi reconhecido. Aí o prólogo vai dizer assim: o mundo não o reconheceu. E ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Ou seja, o povo de Israel que conhecia a lei não reconhece Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Ora, mas alguns reconheceram, e nós conhecemos alguns desses que reconheceram, que aceitaram Jesus. A estes, Deus deu a graça de se tornarem filhos de Deus. Eis uma outra dimensão do mistério da encarnação, que o mistério da encarnação não é importante só para Deus, mas é através desse mistério que nós nos tornamos filhos no Filho. É porque nós acreditamos nessa encarnação de Deus, é que nós nos tornamos filhos. E por que nos tornamos? Não pelo sangue, não pela carne, não pelo homem, mas nos tornamos filhos porque fomos gerados em Deus. É porque Ele nos gerou que nós nos tornamos filhos do Filho. O centro do prólogo do Evangelho é a expressão: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, nós já entendemos o que quer dizer a expressão verbo. É a palavra de Deus dita na sua eternidade, que é a pessoa de Jesus. Que não é a lei, como diz Israel, mas é Jesus. Mas o que é fazer carne? Fazer-se carne, nós pensamos sempre que é somente ter um corpo. Mas a palavra carne quer dizer fragilidade. É a expressão hebraica para dizer que nós somos frágeis, nós somos carne. O verbo assume a nossa fragilidade, a nossa falência. É igual a nós em tudo menos no pecado, porque somente assim se ama. Se eu quero amar uma pessoa e aceito somente a sua grandeza, isso não é amor. Mas se ama quando aceito a sua fragilidade, quando aceito que este é um pecador digno de ser amado. Ora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Mas qual glória tem na fragilidade? É porque a glória de Deus não é a grandeza, mas quando Deus ama. O fato de que Deus assuma a nossa condição é a sua glória, é o seu amor. E, com isso, em Jesus nós conhecemos a graça e a verdade. Porque nós não merecemos todo este amor de Deus, mas é gratuito, é dom, é por amor. Mas não somente isso, é verdade, porque em Jesus nós conhecemos a verdade de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro. E a conclusão é belíssima. O prólogo é feito para chegar a essa conclusão. Deus ninguém nunca viu. No Antigo Testamento se chega a essa conclusão. É tão grande que não é possível ver. Alguns desejaram, mas não viram. O Filho unigênito, que é Deus e é no seio do Pai, é Ele que nos revelou. Se nós queremos conhecer o Pai, olhemos para Jesus. Queremos saber com quem Jesus anda? Olhemos para Jesus. Queremos saber como Deus que se comporta? Olhemos para Jesus. É Jesus que nos revela quem é o nosso Deus. E esta é a diferença cristã. Porque se para Israel é a lei que revelava Deus, se para o budismo, por exemplo, se encontra Deus através do esforço humano somente, para nós cristãos, conhecemos Deus somente através da pessoa de Jesus. É Ele que nos revela quem é o Pai. E esta revelação, no tempo de Natal, nós celebramos porque se faz através da fragilidade de um Belém, de um menino nascido em Belém para nos salvar. Que o tempo de Natal possa nos levar à conversão da nossa imagem de Deus. Paz.